Delenda est Carthago. Cartago deve ser destruída. 3 palavras curtas, saídas da boca de uma superpotência. A sentença de morte imposta por Roma sobre um dos impérios mais fascinantes do mundo antigo. Cartago, o Holocausto Romano. Era uma bela manhã de primavera quando começou o conflito decisivo. A cidade de Cartago, onde atualmente se situa a Tunísia, estava sob ataque há 3 anos, quando o exército romano invadiu os portões da cidade. A partir daquele momento, as pessoas inocentes tiveram apenas algumas semanas de vida. A morte havia chegado a Cartago e ninguém seria poupado. As ordens eram precisas: não deixar nenhuma edificação em pé, nenhuma pessoa viva. O que houve a seguir foi um holocausto. As tropas romanas destruíram o Senado de Cartago, queimaram sua biblioteca e profanaram seus santuários sagrados. Após uma guerra devastadora, a cidade foi reduzida a pó. Ao aniquilar Cartago, 150 anos antes de Cristo, os romanos fizeram toda uma civilização desaparecer. Roma queria Cartago completa e permanentemente erradicada. O ano em que Roma cometeu o brutal genocídio agora está quase esquecido. Hoje, Cartago é um lugar cujas nobres ruínas são vistas e contempladas. Mas em 146 a.C., este local testemunhou a carnificina de todo um povo, de uma civilização que vivera aqui por quase 8 séculos. A contagem regressiva para a destruição havia começado 3 anos antes, quando 85 mil tropas foram de Roma a Cartago, no norte da costa da África. Eles estrangularam a cidade num cerco, deixando o povo fraco demais para lutar. Os romanos realmente apertaram o laço sobre Cartago, bloqueando os portos e evitando que o povo recebesse alimentos. Até o moleiro, que vivia nesta casa, onde achamos sua mó, quase não teve o que fazer nos últimos meses em que a cidade existiu. Mas havia gente ocupada, os agentes funerários, que iam de porta em porta recolhendo os mortos. A fome e a doença acabavam com os idosos, as crianças e os enfermos. E, de fato, os arqueólogos do século XIX encontraram túmulos coletivos, onde as vítimas do cerco romano foram literalmente jogadas. O exército romano incendiou cada distrito da cidade, transformando-a num inferno flamejante. Quando os romanos atearam fogo nessas casas para expulsar seus moradores, o calor era tão intenso que deixou as paredes vermelhas. Vejam as marcas chamuscadas nestes blocos de arenito. Deve ter sido um inferno na terra. As chamas levaram 17 dias para se extinguirem. Depois, os soldados romanos passaram 1 ano demolindo as estruturas enegrecidas até as fundações. Sob esta plataforma há palácios, ruas, templos e lojas. As casas das pessoas e seus bens mais preciosos. A vida de milhares de cartagineses assassinados. Tudo reduzido a pó. Cartago, uma cidade famosa. Mas o que realmente sabemos sobre ela? Quase nada. Exatamente o que os romanos queriam. Quando destruíram a esplêndida biblioteca de Cartago,
Eles nos impediram de conhecer os cartagineses segundo as suas próprias palavras. Ficamos com uma história escrita pelos vencedores, o que distorceu toda a nossa visão sobre o mundo antigo. Aprendemos que a civilização ocidental foi construída pelo Egito, pela Grécia e por Roma. Mas vou lhes mostrar que a exclusão de Cartago distorce grandemente o nosso próprio passado. Às vezes sentimos pena de Cartago por ser a vítima nobre da história, ou desprezo por ter sido cruel, pervertida e fraca. Mas eu não a vejo assim. Acredito que Cartago fosse a tutora aos pés da qual Roma aprendeu a arte do império, e tão poderosa que atrapalhou a grandeza de Roma. Vou lhes contar uma história sobre como o nascimento de uma superpotência exigiu a morte de outra. Eu venho à Tunísia há mais de 10 anos, mas ainda acho o Holocausto de Cartago absolutamente terrível. Os romanos foram mortalmente eficientes e quase não resta nada da antiga Cartago agora. Mas se olhar bem, ainda poderá ver seus fantasmas. Nos subúrbios que se espalham pela atual Tunis, que exibe as fundações da antiga cidade, que ficam diretamente abaixo e abrangem 50 quilômetros quadrados, nas casas brancas atuais, assim como nas edificações de 6 andares da antiga cidade. Nos rostos das pessoas que vivem lá. Muitos tunisianos atuais, talvez, carreguem os genes dos cartagineses, descendentes mestiços de pessoas do Oriente Médio e dos berberes, do norte da África. As tripulações dos navios mercantes devem ter ficado surpresas com as reluzentes paredes brancas dos portos enormes, as fileiras de casas, os palácios e os templos, que faziam com que a grande cidadela cintilasse ao sol da manhã. Porém, mais que sua gloriosa metrópole, o feito mais duradouro dos cartagineses foi inventar o Mediterrâneo Ocidental. Antes de entrarem em cena, poucas nações sabiam como navegar os mares. E a maioria das pessoas do Mediterrâneo vivia em comunidades isoladas. Em seus barcos velozes, os cartagineses uniram essas regiões distintas num império que ia da Espanha e Córcega até a Sicília e o norte da África. Para eles, o Mediterrâneo não era um espaço vazio entre os países, mas o contorno de um continente imaginário. Seu mundo era uma série de coordenadas sobre o mapa do mar. Sua vasta frota comercial de 700 navios se transformou numa esteira transportadora. À medida que se afastavam em torno da bacia do Mediterrâneo, eles estabeleceram cidades na rota comercial de Cagliari a Cádiz. Cidades que abrigaram portos como Palermo, com seu porto extremamente funcional. O Império de Cartago combinava terra e mar num único ecossistema. Em todas as terras que colonizaram, a habilidade cartaginesa transformou a área selvagem numa terra fértil e cultivável. Um exército de ceramistas moldou a argila para transportar essas riquezas pelo mar. Esses recipientes eram cheios até a borda com azeitonas e azeite, uvas, vinho e cereais, os alimentos básicos da vida mediterrânea até hoje. Cartago ajudou a criar uma cultura transmediterrânea. Ao visitar as terras da bacia do Mediterrâneo, sempre fico surpreso com a semelhança entre o estilo de vida encontrado aqui na Tunísia, na Sicília e na Espanha. Esqueça a ideia de considerar o Mediterrâneo Ocidental como um mar europeu. Em 500 a.C., era um mar africano, governado por seus donos absolutos, os cartagineses.
Cartago dominava o Mediterrâneo Ocidental. Eles não tinham rivais. E Roma era apenas uma pequena cidade-estado na Itália Central. Não havia qualquer ligação entre elas. Estamos todos presos àquela versão feita por Cecil B. DeMille de Roma, uma cidade imponente de mármore branco em escala gigantesca. Mas em 500 a.C., Roma era feita de madeira e lama, uma cidadezinha às margens do rio Tibre. Um império romano? Nem em sonho. A história de Cartago nos força a ver um outro lado dos romanos. Não os legisladores íntegros, mas os arrogantes marginais. Não os baluartes da civilização, mas os ambiciosos cruéis. Por volta de 300 a.C., Roma evoluía para se tornar um estado militarizado, gerando um embrião monstruoso que tinha um destino a cumprir e lutava para nascer. Roma já se mostrava incomodada. As ilhas ao largo de sua costa ocidental eram todas cartaginesas e próximas demais para que se sentisse confortável. Na Sardenha, Cartago dispunha das riquezas provenientes de suas minas de prata, ouro, cobre, estanho e zinco. Os cartagineses cobiçavam terras como esta no sul da Sardenha. A terra aqui é literalmente repleta de minerais preciosos. E além disso, situa-se bem perto do mar, pronta para despejar seus metais nos navios cartagineses ancorados. Durante mais de 300 anos, a vasta riqueza mineral da Sardenha e da Espanha sustentou os esforços da marinha cartaginesa que policiava o mar Mediterrâneo, mantendo-o aberto aos negócios. O controle do mar era o que importava. À medida que os rivais desenvolviam frotas navais, os cartagineses já estavam bem à frente na área. Seus navios podiam ser montados rapidamente, porque se assemelhavam a um kit de montagem com as instruções escritas diretamente na madeira. Era um projeto visionário, que um dia iria contribuir para a queda de Cartago. O problema é que alguém, praticamente qualquer um, com alguma experiência de carpintaria, poderia montar esse barco. Quem tivesse o modelo, não precisava dispor de um construtor de barcos para montá-lo. 2000 anos antes de Arquia, os cartagineses criaram uma marinha versátil. E aqui está ele, o equipamento de primeira que assustava os inimigos. A frota cartaginesa podia dominar e superar qualquer outra no Mediterrâneo. Dias calmos para Cartago, mas eles não levaram em consideração a insatisfação manifestada lá na Itália. Roma, aquela cidade-estado pequena e insignificante, após uma longa série de guerras sangrentas, havia subjugado toda a Itália Central. Roma estava em ascensão, mas ainda não passava de um pequeno poder regional. Nada com que os cartagineses devessem se preocupar. Era o que pensavam. Mas Roma havia se tornado um competidor. Suas legiões avançavam pelo sul, devorando a terra em seu caminho, cidade por cidade, estado por estado. Enquanto os cartagineses festejavam o seu sucesso, olhos invejosos começavam a avaliar sua boa sorte. Desde seu início humilde, a ascensão de Roma foi implacável. Por volta do 3º século a.C., já havia se imposto através da Itália com determinação, sorte e com uma força esmagadora. Não demorou para que os supremacistas da terra procurassem um novo desafio, o mar. Chegava ao fim o monopólio de Cartago sobre o Mediterrâneo. Por volta de 275 a.C., Roma havia conquistado praticamente toda a Itália e começava a olhar com interesse as rotas comerciais lucrativas ao sul controladas por Cartago. Mas antes de representar um desafio, precisava conquistar o mar.
O fruto mais suculento de Cartago era a Sicília, quase na metade do caminho entre Roma e o norte da África, uma posição excelente para uma violenta disputa. O empate rancoroso deu lugar a uma guerra fria. Cartago prometeu ficar fora da Itália se Roma ficasse fora da Sicília. Mas tenho a impressão de que os cartagineses nem desconfiavam do problema com o qual estavam lidando. Havia uma nova elite controlando Roma, os novos ricos com muito dinheiro e pouco escrúpulo, que ambicionavam os encantos da Sicília. Dá para ver o motivo neste majestoso sítio arqueológico, uma colônia cartaginesa na pequena ilha de Motia, ao largo da costa oeste da Sicília. Aqui a comunidade explorava um lucrativo entreposto comercial para os navios cartagineses que circulavam pelo Mediterrâneo. Havia bons motivos para Roma ambicionar a Sicília. Roma era governada pelo medo. A Sicília ficava a um pulinho da Itália continental. E lugares assim, como este porto em Motia, eram fantásticos para garantir o rearmamento e o reabastecimento dos navios cartagineses para uma possível investida contra o território italiano. Outro motivo para a agressividade de Roma era a cobiça. Os negociantes que viraram políticos e agora controlavam Roma haviam originalmente feito fortuna através do comércio ao sul do Mediterrâneo. E um de seus melhores fregueses era Cartago. Eles achavam que, se controlassem esses locais, poderiam inundar o norte da África com seus produtos. E assim, o temor e a cobiça, os gêmeos beligerantes de Roma, deram seu primeiro golpe contra o Império de Cartago, 264 anos antes de Cristo. A história o chamou de Primeira Guerra Púnica, mas para mim foi mais do que um simples conflito. Sua selvageria não teve paralelo e durou 25 anos. Porém, mais que isso, marcou o nascimento sangrento de Roma como um império. E agora, nas mesmas águas onde os navios romanos e cartagineses, certa vez, lutaram numa guerra que mudou irreversivelmente o equilíbrio do poder no Mediterrâneo. A Primeira Guerra Púnica foi um momento decisivo para o Império Romano. Roma, tradicionalmente um poder terrestre, finalmente se aventurava no mar. Mas não foi fácil. Vejam só os números. Eles perderam 700 navios em comparação com os 400 dos cartagineses e passaram do desastre à catástrofe. Um almirante romano, frustrado porque as aves sagradas, que afastariam a má sorte, não queriam comer, as jogou do navio, dizendo, se não estão com fome, talvez queiram beber algo. E comandou o maior desastre naval que Roma já sofrera, perdendo toda a sua frota. Mas numa das ironias mais amargas da história antiga, foram os cartagineses que inadvertidamente transformaram Roma numa grande potência marítima. O curso da guerra estava prestes a mudar. Por uma sorte incrível, os navios de guerra cartagineses foram parar em águas romanas. Ao capturar um navio, Roma teve uma oportunidade incrível para aprender a construir o melhor navio de combate. Os construtores de navios romanos, imediatamente, o desmontaram e descobriram que cada peça estava marcada com uma letra. Com a velocidade de um raio, a marinha romana copiou o navio, tábua por tábua, prego por prego, graças àquelas instruções tão úteis deixadas pelos cartagineses. E em pouco tempo, Roma dispunha de uma marinha similar. 220 navios foram construídos em 45 dias. Roma agora podia enfrentar Cartago em igualdade de condições. Se conseguissem derrotar Cartago no mar, removeriam o único obstáculo que impedia sua exploração do Mediterrâneo. O equilíbrio de poder oscilou violentamente entre Cartago e Roma por mais 20 anos, até que em 241 a.C., Cartago sofreu uma derrota catastrófica. Ela foi forçada a entregar todas as suas terras e a Sicília. Roma agora poderia controlar a passagem para o Mediterrâneo Ocidental. Atuava como polícia e coletora de impostos. Decidia quem podia entrar e quem podia sair.
Roma havia imposto uma derrota esmagadora a Cartago em seu próprio elemento, o mar. Roma agora tinha o Império Mediterrâneo de Cartago em vista. Através de uma guerra cruel, Roma havia se tornado uma superpotência. Esta é uma reconstrução da coluna erguida para celebrar o fim da Primeira Guerra Púnica. Esta inscrição aqui detalha a famosa vitória naval sobre os cartagineses. É preciso entender que 20 anos antes, Roma não tinha uma marinha e agora havia derrotado Cartago, a rainha do mar Mediterrâneo. E os romanos estavam imensamente orgulhosos de sua vitória. Eles observaram e aprenderam. Tomaram a cidade de Cartago no seu próprio quintal e venceram. Como aqueles romanos devem ter apreciado ver a grande superpotência ser humilhada. Eles forçaram Cartago a pagar o equivalente a dezenas de milhares de dólares em indenizações de guerra. Para piorar a situação, a marinha romana capturou a Sardenha no ano seguinte e exigiu outro pagamento vultoso de Cartago. Depois, com uma cobiça irrefreável, Roma acrescentou novos termos ao tratado pós-guerra, argumentando que os originais eram lenientes demais. Esses termos severos e as humilhações foram profundamente sentidas em Cartago. E Roma, ao quebrar os termos de seu próprio tratado de paz, acumulava um grande problema para o futuro. Cartago era uma fornalha de ressentimento após sua derrota para Roma. Eles perderam um bom pedaço de seu império para um bando de arrogantes, e agora estavam sendo vítimas de extorsão e multas. Cartago queria vingança, e dessa névoa de ódio e humilhação, a vingança foi lentamente assumindo a forma humana. O jovem general Amílcar Barca foi enviado para o sul da Espanha para tentar reviver a sorte cartaginesa e fez uma descoberta valiosa. Esta terra, agora esgotada, após 2000 anos de exploração, esbanjava riqueza mineral, particularmente a prata, o metal precioso do mundo antigo. E com isso, Cartago agora podia pagar seus débitos a Roma e lançar um sério desafio ao seu poder. Primeiro, Amílcar arquitetou uma expansão extraordinária na Espanha, até Cartago dominar quase todo o país. Depois, usou essa nova riqueza para reestruturar as antigas cidades fenícias como Cádiz, aqui no sul, usurpando o eixo do poder cartaginês da velha guarda no norte da África. Se os grandes e poderosos de Cartago achavam que Amílcar iria se submeter a eles, teriam um choque. Este aventureiro cartaginês tinha seus próprios planos. Ele construiu sua própria capital imperial e descaradamente a batizou de Cartago, em homenagem à cidade-mãe. Com seus belos portos, seu palácio real e seu templo de Eshmun, esta era a Cartago da Espanha. Amílcar e seus herdeiros construíram um estado imprevisível e beligerante, que ansiava por uma luta contra Roma. E para os apaziguadores no antigo país, essa Cartago estava perigosamente fora de controle. Sob as águas deste vale está o que resta das vastas minas cartaginesas que Amílcar explorava para acumular um fundo de guerra grande o bastante para financiar um ataque sério contra Roma. Ele até envolveu seu pequeno filho na vingança, e aqui entramos no território do mito. Pai dominador, filho obediente. O menino faz um juramento de ódio eterno contra seu inimigo, em frente aos altares dos deuses, e jamais esquece. Essa história reforça o mito que envolve o general mais famoso da história. Não se trata de um homem qualquer. Este guerreiro se chama Aníbal. Aníbal era um terrível pesadelo para Roma. Um cartaginês que era um brilhante general em terra. Ele aprendeu aqui, nas colinas ao sul da Espanha, lutando contra as tribos. Ele tinha um truque na manga: 21 elefantes.
Imaginem ver um elefante de 3 toneladas avançando cheio de coragem por causa do vinho que lhe deram para beber. Mas as coisas nem sempre davam certo. Às vezes, esses elefantes atacavam as próprias tropas. E, por isso, cada um dos condutores recebia um espigão de metal para enfiar no crânio do elefante e matá-lo na hora. Aníbal adorava fazer o que seus inimigos menos esperavam, mas sua natureza volátil costumava prejudicar mais o seu próprio lado que o dos romanos. Apenas um elefante sobreviveu à épica jornada, e ele precisou parar de recrutar mais tropas em razão das enormes perdas. Muito se conta sobre o ódio patológico de Aníbal contra Roma. Mas havia outras razões mais vãs para o seu comportamento. É como se precisasse atacar seus inimigos. Mas ele não encarava o desafio como se fosse parte de uma grande estratégia militar. Aníbal era um oportunista bem-sucedido. Espanha, Gália, Itália e o destino final, Roma. Quando Aníbal retornou à África, pela primeira vez em 30 anos, deve ter ficado chocado e desiludido. Ele se viu rejeitado pela própria cidade em nome da qual lutara. Ele havia passado a maior parte da vida na Espanha, e seus companheiros cartagineses não confiavam nele. Em vez de recebê-lo como herói, os anciãos da cidade o evitavam como se fosse estrangeiro. Até tentaram negociar um tratado de paz secreto com Roma pelas suas costas. E em 202 a.C., em Zama, o inevitável aconteceu. O lendário Aníbal foi completamente derrotado pelos exércitos romanos. Era o fim. Cartago o recompensou por seus esforços com um breve cargo no governo, mas o general exausto logo se aposentou. Matadores romanos caçaram Aníbal, mas ele tomou veneno, não lhes dando o gosto do triunfo simbólico de um assassinato. Mesmo após seu suicídio, ele continuou existindo como uma presença obscura na imaginação romana, um poder demoníaco mítico que podia ser consumido durante décadas, sempre que Roma precisasse de um inimigo. Aníbal havia insultado Roma com o espectro de sua própria morte, e Roma jamais o perdoou ou esqueceu. Cartago foi obrigada a pagar. Os restos patéticos de sua poderosa marinha foram incendiados à vista da cidade. Todos os seus territórios no estrangeiro foram confiscados e a cidade recebeu uma conta de bilhões de dólares em dinheiro atual que precisava ser paga a Roma nos próximos 50 anos. Cartago havia sido estrondosamente derrotada. O que me surpreende é que este não foi o momento escolhido por Roma para varrer Cartago da face da terra. Ela iria esperar mais de 40 anos para aniquilar Cartago, quando não houvesse mais uma desculpa possível. Mas para os romanos, a vingança é um prato que se saboreia frio. Foi aqui onde tudo aconteceu, a extraordinária casa do Senado em Roma. Era aqui que os exaltados e os moderados debatiam como resolver um problema como Cartago. Os exaltados eram liderados por uma das figuras mais controversas da República Romana, Catão, um extremista e xenófobo que pautava sua vida de acordo com as façanhas dos cartagineses. Ele escreveu: "Eu me alistei no exército aos 17 anos, quando Aníbal fazia sua campanha incendiando a Itália." Diferentemente de muitos de seus colegas senadores, que também se sentaram nestes bancos, Catão não podia se gabar de uma linhagem aristocrática, mas se autopromovia, ansioso que todos soubessem do estilo de vida modesto que levara, trabalhando nos campos com seus escravos, comendo nabo e bebendo chá.
Catão alegava que a falta de estátuas suas por toda Roma provava sua extrema modéstia. Outros atribuíam isso à sua aparência repulsiva. Catão, esse estraga-prazeres puritano, adorava vociferar contra a vida luxuosa de seus colegas senadores. Ele causou a demissão de um senador pelo crime abominável de beijar sua esposa em público. Catão reservava seu ódio mais venenoso para Cartago. Esse veterano da Segunda Guerra Púnica insistia que Roma devia ter destruído Cartago quando teve chance. E todos os seus discursos terminavam com a frase mortal: "Delenda est Cartago! Cartago deve ser destruída." Até então, Catão era apenas uma sombra maléfica na orla da política romana. Ele tinha um poderoso oponente, o aristocrata Cipião, que liderava uma facção anti-guerra. Cartago é o estímulo da nossa grandeza, Cipião lembrava a seus colegas. Era o estimado rival que mantinha Roma forte. E Roma, ele argumentava, descambaria para a cobiça e complacência caso se tornasse uma única superpotência. O apaziguador Cipião defendia uma Cartago forte para salvar Roma de si mesma. Deveria haver paz, mas o renascimento milagroso de Cartago voltou a estimular os belicosos para a guerra. Sua economia crescia rapidamente. 10 anos após sua derrota mais terrível, os cartagineses haviam transformado a crise em triunfo. Eles conseguiram pagar todos os débitos de guerra a Roma 40 anos antes. Em 153 a.C., Catão, aos 81 anos, visitou Cartago como parte de uma delegação e ficou estarrecido ao ver quão rica a cidade havia se tornado novamente. Ele até suspeitou que os cartagineses estivessem rompendo os tratados de limitação de armas estabelecidos 50 anos antes. Esse não era o efeito desejado daqueles tratados punitivos. Imaginem a frustração do homem. Cartago simplesmente não morria. E para Catão, esse rival perigoso agora precisava ser aniquilado de uma vez por todas. Desprezado no Senado, Catão se voltou ao povo, com um ataque de virar o estômago. Ele fez pressão, encenou jogos públicos, alimentou a cobiça de Roma pela riqueza de Cartago e manipulou o temor que havia se tornado um hábito romano desde que Aníbal dera um safanão na poderosa república. E Catão terminava cada discurso com seu jargão malévolo: "Delenda est Cartago. Cartago deve ser destruída." Seu maior desempenho foi exatamente aqui, no Senado. Quando ele abriu a toga, deixou cair suculentos figos maduros. "De onde vocês acham que vieram?" ele disse. "Da vibrante e próspera Cartago, há apenas 3 dias daqui." E com isso ganhou o debate. Catão conseguiu levar a melhor sobre um inimigo contra o qual investira a vida toda. A partir daquele momento, Cartago estava prestes a sucumbir. Catão agora só procurava uma desculpa para justificar sua destruição. Mas Cartago percebeu a mudança nos ventos provenientes de Roma e não iria se entregar. Nesta pequena ilha em Cartago, houve uma descoberta maravilhosa feita pelo arqueólogo britânico Henry Hurst. Esta era uma instalação naval secreta para 180 navios de guerra cartagineses. Esta rampa que vemos aqui, e muitas outras que haviam ao redor da ilha, levavam diretamente até a beira da água. Os navios que precisavam ser rearmados e reabastecidos eram puxados até o centro da ilha. E quando esta maravilha da engenharia marítima foi construída? Bom, a cerâmica encontrada pelos arqueólogos no local sob a própria estrutura data do final da Segunda Guerra Púnica, quando Cartago havia prometido solenemente só manter uma frota de 10 navios de guerra. Alguém não estava respeitando as regras.
Só havia este pequeno canal, agora bloqueado por esta estrada moderna, ligando os portos militares com os legítimos portos comerciais e o mar aberto. Eles estavam bem ocultos dos curiosos olhos romanos. Além disso, na ilha, havia uma torre alta de onde podiam observar qualquer inspetor de armas romano que aparecesse. O pressentimento de Catão tinha razão de ser. Cartago com certeza iria opor resistência. Dois anos após a visita de Catão, em 151 a.C., um jovem líder impetuoso se destacou em Cartago. Seu nome era Asdrúbal. Em pouco tempo, ele estava lutando para defender Cartago das incursões de um reino vizinho. Mas ao fazer isso, ele ousadamente rompeu os termos do Tratado de Paz com Roma. Os romanos agora tinham a desculpa de que precisavam para travar uma guerra contra Cartago. Roma enviou um grande exército com 85 mil homens e fez um ultimato: que Cartago se desarmasse completamente. Asdrúbal obedeceu. Então, os romanos fizeram uma nova exigência ultrajante: que os cartagineses abandonassem sua capital e saíssem do Mediterrâneo para sempre. Diante da extinção, Cartago não teve outra escolha a não ser ficar e lutar. O gesto final de Catão, antes de morrer, foi garantir que o homem encarregado da destruição de Cartago fosse outro membro da dinastia Cipião. E Cipião sabia exatamente o que fazer. Ele sufocou Cartago com um cerco. Como vingança, Asdrúbal ordenou que os olhos, a língua e os genitais dos prisioneiros romanos fossem arrancados com ganchos de ferro nas muralhas da cidade. Os cartagineses os esfolaram vivos e jogaram seus corpos ainda respirando para seus camaradas aglomerados embaixo. Chegara a hora de os romanos agirem. Num belo dia de primavera, as tropas de Cipião finalmente romperam os portões do porto de Cartago, e Cipião ordenou o ataque final contra a cidade sitiada e seus habitantes esfomeados. Mas antes, ele reanimou as tropas com as seguintes palavras: espalhem o medo e o terror por toda a cidade de Cartago. E nos dias seguintes, as tropas seguiram sua ordem ao pé da letra. Após capturar a Cidade Baixa, Cipião se concentrou no Prêmio Máximo, a capital de Cartago, no Monte Birsa, o último refúgio dos habitantes da cidade. 3 ruas levavam à colina. As casas que as ladeavam eram bem unidas e tinham 6 andares. À medida que as tropas romanas avançavam, os cartagineses montaram uma defesa desesperada, lançando mísseis do telhado. Mas Cipião, um militar experiente, sabia como revidar tais táticas. Ele ordenou que as casas fossem incendiadas, mas as passagens abaixo ficassem desimpedidas. Assim, os esquadrões da morte podiam executar seu trabalho. À medida que mais e mais casas eram incendiadas, idosos, mulheres e crianças que estavam escondidos nesses locais iam sucumbindo. Seus corpos enegrecidos e mutilados foram brutalmente removidos do caminho pelos esquadrões de limpeza romanos. Tanto os vivos quanto os mortos eram jogados em buracos enormes, enquanto outros eram pisoteados pelos cavalos da cavalaria romana até que seus rostos perdessem as feições humanas. A cidade foi consumida num furacão infernal durante 6 dias e noites. Cipião, como todo bom comandante de esquadrão da morte, alternava regularmente as tropas, não só para conservar sua força física, mas também sua sanidade. No 7º dia, Cipião foi até um local elevado e, ao olhar para baixo, calculou que o conflito brutal ainda duraria muitos dias. Mas estava errado. Um grupo de anciãos cartagineses não deixou que seu líder Asdrúbal cuidasse do problema. Eles imploraram a Cipião que poupasse suas vidas. Ele atendeu ao pedido. Naquele mesmo dia, 50 mil homens, mulheres e crianças cruzaram um portão na muralha para uma vida de cruel escravidão.
Após ver seu povo desertando da cidade sitiada, Hasdrubal finalmente cedeu. Ele foi até Cipião e implorou por misericórdia. Essa covardia não passou despercebida nem ilesa. Sua esposa havia se refugiado das chamas no telhado do grande templo de Eshmon, juntamente com seus filhos. E à medida que as chamas ardiam à sua volta, ela expressava seu desprezo pelo traiçoeiro Hasdrubal. Mostrando desprezo pelo marido covarde, ela externou sua violenta reprovação. Infeliz, traidor, és o mais efeminado dos homens. Este fogo irá me sepultar junto com meus filhos. Mas e quanto a você, o grande líder de Cartago? Que terrível punição vai receber do homem a quem você está se submetendo? Que romano vagabundo você vai honrar? Com estas palavras ela matou os filhos e os lançou ao fogo. E logo em seguida se jogou. Cartago estava morta. Após esse episódio chocante, as ruínas enegrecidas de Cartago foram sistematicamente destruídas. Milhares de tropas romanas passaram um ano inteiro executando as palavras de Catão ao pé da letra. No mundo moderno, Hiroshima e Nagasaki foram aniquiladas numa manhã ao toque de um botão. Mas no mundo antigo, destruir uma cidade significava realmente sujar as mãos. Por que Roma fez isso? Em última análise, creio que foi um pragmatismo a sangue frio que selou o destino de Cartago. Roma entendeu que só poderia se tornar uma superpotência global erradicando seus oponentes mais talentosos. Surpreendentemente, no mesmo ano, Roma fez exatamente a mesma coisa com a grande cidade grega de Corinto. Fizeram isso uma vez, 2 vezes. Não precisavam fazer uma terceira vez. Era um exemplo prático sobre o poder absoluto de Roma. A obliteração a sangue frio de 2 das maiores cidades do Mediterrâneo serviria como uma mensagem clara. A Roma imperial havia chegado. As coisas certamente jamais voltariam a ser as mesmas para o mundo mediterrâneo. Agora tudo seria feito segundo um grande plano imperial, e o Mediterrâneo se transformaria no supermercado de Roma. Quando lutaram pela primeira vez, Cartago era a rainha do Mediterrâneo. Apenas 100 anos depois, Roma se referia ao Mediterrâneo como Mare Nostrum, nosso mar. Eis aqui o motivo de tudo. Este navio naufragado romano, que está no museu em Cádiz, nos dá uma ideia maravilhosa das riquezas agora disponíveis a Roma após a derrota de Cartago. Este navio rangia sob o peso dos produtos naturais da bacia do Mediterrâneo. Temos lingotes das minas de chumbo da Espanha, e estas ânforas estavam cheias até a borda de vinho, azeitonas, óleo e trigo. Estes eram os verdadeiros despojos das guerras púnicas. Os soldados romanos que haviam aniquilado Cartago voltaram para casa para o desfile da vitória no coração de Roma. No mesmo local onde os italianos desfilam hoje em dia. Mas teriam um choque. Não há dúvida de que não foram só os cartagineses que perderam com as guerras púnicas. O que os camponeses, que constituíam a espinha dorsal do vitorioso exército romano, ganharam com esses 20 anos de conflitos militares? O triunfo reluzente sob o qual marcharam pelas ruas de Roma, com guirlandas de flores e multidões empolgadas, fizeram com que acreditassem que teriam um futuro melhor. Contudo, logo perceberam que haviam sido traídos. Os senadores de Roma não tinham a intenção de compartilhar os despojos das guerras púnicas. Chegaram até a roubar a terra dos soldados enquanto estavam longe lutando. Enquanto a aristocracia engordava com os lucros, nascia uma nova classe inferior dependente das doações e do pão gratuito. A terra dos veteranos foi usada para cultivar o trigo que os alimentava, porções de carboidratos para mantê-los submissos. Mais tarde foram construídos complexos de lazer, como o Coliseu, para manter as massas entretidas.
No fim, a recompensa pela longa luta contra Cartago foi um ingresso com desconto para um combate humano. Pão e circo para as massas não era assim tão bom quanto diziam. Durante 150 anos, a história desses dois impérios rivais, Roma e Cartago, esteve unida na riqueza e na pobreza, na Guerra Fria e na violenta. Para Roma, a guerra contra Cartago foi uma tutela saturada de sangue. Roma foi pressionada ao limite por Cartago à medida que o atrito se transformou em guerra e a guerra em conflito final. Sem Cartago, Roma jamais teria se tornado uma superpotência. Mas ela ainda não havia acabado com esta importante cidade. Mesmo derrotada, Cartago foi mais útil do que nunca a Roma. Vocês estão vendo a Hiroshima do mundo clássico. Abaixo dos subúrbios da moderna Tunis, na costa do norte da África, está o pedaço mais infame de terra queimada da Terra, Cartago. Em 146 a.C., os romanos a aniquilaram num gesto tão brutal e tão calculado que não encontra paralelo no mundo antigo. Eles incendiaram a cidade e massacraram e escravizaram seu povo. Depois, destruíram o que sobreviveu às chamas tijolo por tijolo. Esse foi o preço que Cartago pagou por desafiar Roma durante 150 anos. Quando foi dada a ordem Delenda est Cartago, Cartago deve ser destruída, o que se seguiu foi um holocausto romano. A erradicação de uma cidade e o fim de uma civilização. Cartago não foi apenas destruída, foi aniquilada. Foi uma cidade que deixou de existir. É um milagre que reste alguma coisa. Tudo o que restou foram os fragmentos de um povo sinistro. Eu quero explorar a vida real de Cartago. Segundo os romanos, era um mundo incrivelmente obscuro, de sacrifícios bárbaros, de estrangeiros de um continente distante, com crenças estranhas e práticas pervertidas. Mas o quanto há de verdade no que sabemos sobre Cartago? E quanto disso é apenas propaganda negativa dos romanos? Quero remover as camadas do mito e descobrir a verdade sobre os cartagineses. O mais importante de tudo, por que Roma foi capaz de governar o mundo, enquanto Cartago foi relegada ao esquecimento? Durante 100 anos, Cartago permaneceu um deserto amaldiçoado, uma área de total devastação. Mas a história não termina aí. Cartago seria trazida dos mortos por ninguém mais do que sua pior inimiga, Roma. Sua ressurreição não foi um gesto de reconciliação, mas um ato supremo de construção de um império, que marcou não só a morte de uma superpotência, mas o nascimento de outra. Cartago não foi apenas a única rival séria de Roma. Com sua morte, ensinou a Roma os segredos do império. Sem Cartago, Roma jamais teria se transformado no poder global em que se tornou. Sobre os cadáveres de sua inimiga, os romanos construíram uma nova Cartago. Nada restou da antiga cidade púnica. Até a própria terra precisou ser completamente transformada. Como muitas cidades antigas, Cartago foi construída em volta de um monte chamado Byrsa. Ela lhes dava um maravilhoso panorama defensivo. Dali podiam observar o mar, bem como o interior africano. Quando os romanos chegaram, eles removeram todo o topo da colina
e criaram uma área completamente plana, de mais de 6 hectares. Depois, construíram uma enorme plataforma de concreto e sobre ela ergueram sua própria cidade, que viria a ser a segunda maior cidade de todo o mundo mediterrâneo. Simbolicamente, os romanos removiam os últimos traços da antiga Cartago. Foi um modo potente de dizer ao mundo: agora somos seus senhores. A nova Cartago seria a capital da África romana. Seu nome diz tudo: a colônia da concórdia. Essa cidade deveria ser um ato público de paz. Roma governava o mundo, mas com a reconciliação em seu coração, como se alguém pudesse crer nisso. Após o topo da colina ser nivelado, centenas de milhares de toneladas de cascalho e terra foram empurradas pela encosta, soterrando as casas púnicas abaixo. Que ironia! O símbolo da reconciliação entre Cartago e Roma causou a erradicação do passado púnico. Era a reconciliação ao estilo romano. A vitória sobre Cartago ajudou a abrir caminho para o avanço de Roma. Roma havia sido uma república durante quase 500 anos. Mas em 31 a.C., todo o poder estava nas mãos de um homem. Não um senador, nem um general, mas um imperador. Augusto. Ele criou uma nova Roma como capital desse novo mundo. Augusto estava decidido a construir uma capital digna de um imperador. Dizem que ele encontrou Roma feita de tijolo e a deixou em mármore. Parte de seu legado ainda resta até hoje. O Panteão, construído pelo seu homem de confiança Marcos Agripa, como um templo para todos os deuses de Roma, que emana uma forte autoridade. Era uma construção digna de uma cidade que assumia a liderança do mundo. Sob Augusto, a história de Roma foi reescrita. Ele incumbiu Virgílio, o maior poeta de Roma, de criar um mito espetacular que glorificasse Roma, chamado a Eneida. Eu o acho interessante porque nele a história de Cartago também é reescrita, mas sob um novo prisma romano. A partir de então, Cartago seria vista através da visão distorcida do velho inimigo. No coração do poema há uma trágica história de amor. O relato reconta as aventuras épicas de um príncipe troiano chamado Enéas, que partiu pelo mar, guiado pelos deuses, para criar o povo romano. Ele sofre um naufrágio na costa ao norte da África. E ali conhece Daido, uma rainha exilada de Tiro, onde hoje se situa o Líbano. Ela está construindo uma nova cidade, Cartago. Já dá para imaginar o que vem depois. Os futuros fundadores do povo romano e cartaginês se envolvem em um caso amoroso. Enéas vira as costas para sua amante desesperada e vai para a Itália cumprir seu destino. Daido fica sem alternativa a não ser um suicídio horrível e uma promessa sinistra. Após se apunhalar com a espada do amante, ela se joga na pira funeral. Suas últimas palavras para seu povo ecoam através do oceano. Ataquem sua prole com ódio e todo o povo que vier depois dela. Que não haja amor nem pacto entre nossos povos. Que esta seja sua oferenda para as minhas cinzas. O palco já está preparado para a eterna inimizade entre essas duas cidades e a eventual erradicação de Cartago. A rivalidade secular entre essas duas cidades se transformaria no amargo legado de uma amante desprezada. Era o mito político assumindo uma conotação épica.
Um gesto de coragem. Após 150 anos de uma guerra cruel, no que Cartago se reduziu? Nada mais do que uma mulher rejeitada chorando por seu amante romano. Mas foi mais profundo que isso. Nesse poema épico estão as sementes de uma das campanhas mais poderosas da história, que continuou até a época atual. Cartago foi estigmatizada como estrangeira, decadente, pervertida, cruel e traiçoeira. É uma imagem manchada que foi passada através das gerações. A imagem na qual os romanos queriam que acreditássemos. Roma era o estado mais poderoso do mundo. Ela não ganhava apenas guerras, também sabia como ganhar os corações e as mentes. Foram os romanos que aperfeiçoaram a arte da difamação e da propaganda negativa. Ninguém os superava nisso. Eles começaram uma das campanhas difamatórias mais estratégicas da história, pintando os cartagineses como sendo tudo o que os romanos não eram. Pouco importa o fato de que os cartagineses tivessem seu lar a oeste do Mediterrâneo por quase 800 anos. Assim que as penas envenenadas de Roma terminaram seu trabalho, Cartago havia se transformado numa cultura de intrusos orientais sem qualquer valor. Veja, por exemplo, a língua púnica. Em teatros como este, encontrados por todo o Império, os romanos exibiam peças que ridicularizavam os cartagineses. Numa peça, há uma cena que contém o que parece ser um diálogo púnico. E o que encontramos? Os cartagineses falam de um jeito que nenhum romano ou grego de respeito pudesse entender. Os estudiosos modernos passaram anos tentando decifrá-la. Mas, infelizmente, era literalmente uma linguagem confusa. Isso não era nada púnico. Era uma língua inventada para fazer os cartagineses parecerem o mais ridículo possível. Ouçam este trecho. It, Alimon, Walanut, Sikari, Sikamacon, Sit, Shi, Nokati. O que isto significa? Absolutamente nada. Isto era mais do que uma simples gozação. Era um esforço consciente para marginalizar e representar mal os cartagineses, considerados intrusos orientais. Um povo que não tinha o direito de chamar o local de lar. Lembrem-se, estamos falando dos cartagineses. Um povo que havia dominado o oeste do Mediterrâneo por 800 anos, numa época em que Roma não passava de uma cidadezinha qualquer sobre o Tibre. Os manipuladores romanos fizeram seu trabalho tão bem que a expressão fé púnica ou cartaginesa acabou significando comportamento traiçoeiro. O próprio termo púnico se tornou um insulto. Não é de admirar que o historiador grego Deodoro, ao escrever para uma plateia romana, soubesse exatamente o que seus leitores queriam. Extrapolando a visão sobre os cartagineses, ele escreveu coisas assim. Eles até incineram vivos os próprios filhos para aplacar o mais sombrio dos deuses. Ele escreveu: na cidade havia uma imagem em bronze de Cronos, estendendo as mãos, com as palmas para cima, mas inclinadas em direção ao solo, para que cada criança, ao ser colocada ali, rolasse e caísse num buraco cheio de fogo. As críticas romanas a tudo o que eles construíram duraram milênios. A história de horror de Deodoro impôs essa atmosfera durante centenas de anos sobre os futuros visitantes, especialmente aqueles atraídos até o norte da África em busca desse tipo de narrativa sinistra. Seria apenas mais um caso de imaginação febril? Será que Flaubert e Deodoro, antes dele, estavam certos? Seria este o local de sacrifícios onde os deuses cartagineses eram aplacados com o sangue de crianças?
Estas urnas foram achadas com centenas de dedicatórias gravadas em pedras chamadas estelas. Os arqueólogos chamam este local de Tophet. O Tophet era um distrito sagrado dedicado a 2 deuses principais. Um deles era Tanit, e este é o seu emblema. É uma figura abstrata de mulher com os braços esticados. O outro era Baal Ramon, o deus principal de Cartago. Aqui está o seu emblema, e encontramos isto por todo lado. Esta é a lua crescente, e sob ela o sol. Algumas pessoas acham que ele também era o deus do fogo. E isso se encaixa perfeitamente com a ideia dos bebês sendo incinerados aqui. A pesquisa científica revelou que muitas das urnas que contêm restos humanos vieram do século IV. Então, o que poderia ter provocado um holocausto infantil? Uma invasão do exército grego siciliano e uma tentativa de golpe de Estado por um dos generais de Cartago causaram uma confusão na cidade. Numa reação de pânico, segundo Deodoro, 500 crianças de famílias aristocratas foram incineradas vivas para aplacar os deuses sedentos de sangue de Cartago. As gravações nesta estela também sugerem a ocorrência de algo sinistro. Este é um sacerdote. Sua mão direita está erguida em súplica e a esquerda segura uma criança. Estaria este bebê sendo oferecido num ritual de sacrifício? Para muitos historiadores e arqueólogos, essa evidência é convincente. Deodoro estava certo. Os cartagineses, em situações de crise, sacrificavam seus filhos aos deuses. É muito fácil condenar os cartagineses como bárbaros assassinos de bebês, mas há muitos indícios que não fazem sentido. Com certeza, os cartagineses sacrificavam os próprios filhos. Mas parece estranho que entre todas estas estelas à minha volta não haja nenhuma referência direta ao sacrifício de crianças. Seria este um segredo obscuro e sinistro? Seria um ritual que envolvia tanta vergonha que as pessoas que o praticavam se acovardaram sob uma conspiração do silêncio? Em algumas estelas há figuras de pessoas, e em outras algo parecido com urnas. Será que isso realmente fornece provas suficientes sobre o sacrifício de crianças? Não foram apenas os cartagineses que deixaram dedicatórias aqui. Um grego chamado Adrestros também deixou uma estela. Será que os gregos também sacrificavam seus filhos? E o Tophet? Este local onde inúmeros guias assustaram os turistas com histórias sobre o massacre de crianças inocentes é, na realidade, uma câmara mortuária construída pelos romanos. Este local meio sinistro é muito falso. Estas linhas ordenadas de estelas nunca tiveram essa aparência. A verdade cruel é que os arqueólogos reconstruíram completamente o local. Até o nome Tophet foi inventado pelos estudiosos modernos. Outros pseudo-Tophets foram achados por todo o Império Cartaginês, não só na África, mas até na Europa. Nem todos os Tophets eram locais escuros e proibidos ou modificados como aquele em Cartago. Aqui em San Antioco, na Sardenha, há um Tophet que é muito diferente. Não só porque foi saqueado pelos arqueólogos. Muitas dessas urnas são réplicas. Mas os arqueólogos que as desenterraram as puseram de volta exatamente na mesma posição em que foram achadas. E algumas delas são originais. O guia sugere que foi aqui que os bebês foram preparados para o sacrifício. E que seu sangue jovem e inocente iria por este canal até um local abaixo. Mas não existem provas. Porém, há uma coisa aqui que realmente vai perturbá-los.
O mistral, um vento que sopra do noroeste, interage com estas rochas, criando uma espécie de fole natural. E isso gerava um fogo de calor intenso. E com certeza, aqui embaixo, os arqueólogos encontraram uma pilha de cinzas, cheia de ossos de bebês queimados, e um pequenino botão de roupa de criança. As cinzas também continham restos de ervas, como alecrim e alfazema, capazes de mascarar qualquer odor pungente, como o de carne queimada. Os que continuam a acreditar na antiga história de que os cartagineses matavam suas próprias crianças consideram isso uma prova verdadeira. Porém, eu não acredito nisso. Há uma explicação muito mais simples e convincente para o que foi achado nos toufes cartagineses. Há uma prova vital aqui, no Museu de Palermo, na Sicília. Este ataúde de pedra, que contém o corpo de uma garotinha, é uma verdadeira raridade, porque os arqueólogos acharam muito poucos sepultamentos de crianças do período cartaginês. Mas isso não confere, porque sabemos que os índices de mortalidade infantil eram extremamente altos na antiguidade. 4 de cada 10 crianças não chegavam ao segundo aniversário. Então, onde estão essas crianças? Onde eram enterradas? Existe um lugar onde sabemos que há muitos bebês mortos. Este lugar é o Toufe. Quando morriam, creio que estas crianças eram cremadas e depois colocadas no interior do santuário. Em outras palavras, os Toufes eram o cemitério das crianças e não um local de sacrifício. Para mim, o Toufe, esse lugar associado à morte, tem a ver com o ciclo da vida. Não creio que essas pessoas sacrificassem seus filhos. Acho que eram cremados após a morte natural. Era uma comunidade que entendia a preciosidade da vida. Há uma curiosidade aqui. As crianças que morriam eram devolvidas ao lugar de origem, na esperança de que uma nova vida surgisse, mais forte e mais capaz de sobreviver. O fato de o mito prevalecer até hoje revela o quão eficiente foi a campanha de ódio empreendida pelos romanos. O problema é que sabemos muito sobre o mito, porém muito pouco sobre a realidade. Sob as camadas de demonização, quem eram essas pessoas? O que elas conseguiram? A resposta está com os conquistadores, Roma. Eles ergueram um império ainda maior que o de Cartago, e o melhor jeito de fazer isso seria roubando esses segredos da grandeza cartaginesa para transmiti-los como se fossem deles. Quando Roma destruiu Cartago, eles tentaram apagar cada traço de seus antigos rivais. Na nova versão da história, segundo Roma, eles naturalmente omitiram o fato de que foi seu mais poderoso inimigo que serviu de modelo para o Império Romano. Mas basta um pequeno trabalho de detetive para seguir uma trilha incrível pela Europa e África que revela fragmentos do grande Império de Cartago. Eles oferecem uma visão instigante sobre quem realmente foram os cartagineses. Eles colonizaram grandes extensões de terra. Foram a superpotência absoluta do Mediterrâneo Ocidental. Quase nenhum assentamento sobreviveu, mas um deles conseguiu escapar. Kerkouan, na costa norte da Tunísia. Esta pequena cidade cartaginesa atingiu o apogeu no século III a.C., um lugarejo isolado cuja obscuridade desapareceu sob a atenção dos romanos. É o sonho dos arqueólogos. Eu adoro este local e o retrato que faz de como deveria ser o mundo cartaginês. Aqui os cartagineses desfrutavam da boa vida e suas casas teriam impressionado qualquer corretor de imóveis.
Os arqueólogos chamaram esta casa de Rua Esfinge número 23. Este é o pátio, a área central da casa, com sua fonte de água fresca. E aqui temos uma cozinha, muito compacta, mas com todos os confortos modernos, inclusive um forno para pães. Aqui temos esta maravilhosa suíte de cômodos, perfeitos não só para entreter convidados, mas também para relaxar com a família. Há bastante espaço para armazenar coisas, como estes armários embutidos. Ah, vejam só. Isto foi instalado pelos antigos moradores. É prático porque é à prova d'água e fácil de limpar. Também são bonitos. Vejam este detalhe de mármore. E agora o melhor do melhor. Este banheiro particular, com ampla área para se trocar. E esta fantástica banheira. Completa com assento, descanso para os braços e uma bacia. Basta recostar e se deleitar na água quente. Esta casa não era única. A maioria das casas em Quercuan tinha o seu próprio banheiro particular e um complexo sistema de encanamento. Tudo isso 2000 anos antes. Nenhum lugar ao norte da Europa oferecia este nível de luxo prático. E isto era um vilarejo, um lugar sem importância. Podem imaginar como seria Cartago? Cidades sofisticadas como esta pontilhavam o Mediterrâneo, mas de onde vinha todo o dinheiro que pagava por este modo de vida sofisticado? A resposta está no solo. É fácil apreciar o esplendor de uma civilização quando se observam as esculturas intrincadamente esculpidas, as joias ofuscantes e o ouro muito bem polido. Mas os campos ao norte da África eram os verdadeiros tesouros de Cartago. A humilde azeitona, o combustível do mundo antigo. Não era apenas uma maravilhosa fonte de nutrição. Seu óleo enchia as lamparinas que iluminavam milhões de lares. Os cartagineses plantaram milhões e milhões de oliveiras em todo o norte da África. Elas não serviam apenas para consumo doméstico. Também eram exportadas e convertidas em dinheiro vivo. A azeitona era um esteio da economia cartaginesa. Elas eram únicas. As azeitonas e seu óleo precioso podiam ser cozidas, comidas e forneciam luz. Elas eram cultivadas numa escala enorme e depois enviadas para todo o Mediterrâneo. Cartago havia combinado o segredo de seu cultivo com uma extraordinária rede de comércio, e o dinheiro entrava em grande quantidade. O mar era o eixo de seu império. Seus portos estavam posicionados estrategicamente, de leste a oeste, dando-lhes uma base em cada terra. Eles foram o primeiro povo a ver as enormes possibilidades oferecidas pela ligação do Mediterrâneo. Durante séculos, as frotas cartaginesas dominaram o oeste do Mediterrâneo. Mesmo quando um mercado estava fechado aos seus produtos, eles davam um jeito de penetrar. O mercado de vinho era dominado pelos gregos, que tinham um firme controle sobre ele. Então, para os cartagineses, a saída foi uma jogada inteligente de marketing. Aqui temos 2 fragmentos de recipientes cartagineses. Antes estavam cheios de vinho. As inscrições dizem Maitan e Eris, nomes cartagineses. O estranho é que ambos estão escritos obedecendo a escrita e o estilo grego. Isso confundiu os arqueólogos, até eles perceberem a jogada dos cartagineses. Eles substituíam a característica escrita pônica pela grega. Por que faziam isso? Porque o vinho grego era considerado o Bordeaux do mundo antigo. Era uma verdadeira marca de qualidade. Muito inteligente. Por volta do século III a.C., o vinho cartaginês era bebido em todo o Mediterrâneo, inclusive em Atenas. Aqui em Sunuraxi, na Sardenha, os cartagineses usaram seu comércio para dominar as pessoas locais. A partir de 1800 a.C., a ilha foi dominada pelo misterioso povo chamado Nuraghi.
Os artefatos de metal dos assentamentos que eles deixaram para trás revelaram ser uma civilização muito sofisticada. Mas quando os cartagineses chegaram, no século VI a.C., o modo de vida dos Nurag mudaria completamente. O imperialismo cartaginês na Sardenha raramente se manifestou na forma de incêndio e massacre. Em vez disso, encontramos um influxo de bens cartagineses. Sinos, moedas e cerâmica delicadamente pintada. E, ao mesmo tempo, houve o desaparecimento dos artefatos dos Nurag. Foi a conquista através das compras. Mas, como até mesmo o mais benevolente dos impérios comerciais descobre, de vez em quando é preciso lutar para valer. O Monte Sirai, no coração da Sardenha, uma localidade tática que controlava a riqueza da região. Minas, agricultura, mar e comércio. A posição perfeita para dominar a terra. Os cartagineses não foram os primeiros povos a reconhecer o potencial deste lugar. Os Nurag e os fenícios haviam estado aqui primeiro, mas o Monte Sirai era um local pelo qual valia a pena lutar. E foi exatamente isso que os cartagineses fizeram. Quando os arqueólogos escavaram a área, encontraram grande quantidade de cinzas, os restos do vilarejo fenício destruído. Quais os culpados mais prováveis? Os cartagineses. Não só na vida, mas também na morte, os cartagineses impuseram sua vontade sobre a Sardenha. Outra adição que os cartagineses trouxeram à paisagem sardenha foram estas impressionantes tumbas subterrâneas. Antes deles, os fenícios cremavam seus mortos. Os cartagineses fizeram questão de enterrar os seus. Os ossos eram guardados nestes nichos. A cada novo enterro, os antigos ossos eram jogados no chão. Era uma coisa bem prática. Mas devia haver uma razão mais profunda do que simples modismo em relação a funerais. Foi o melhor jeito encontrado pelos recém-chegados de criar raízes e dizer ao mundo que este seria seu lar por gerações. Estas tumbas proclamam: estamos aqui para ficar, nós e nossos ancestrais. Eles estabeleceram as fundações de sua cultura e deixaram isto, sua marca mais forte, o emblema de Tanit. Isto indica um povo espiritual. Eles trouxeram a religião para todos os aspectos de sua vida. Em todos os lugares onde estive no antigo mundo cartaginês, Espanha, Sicília, Sardenha e no norte da África, vi este emblema. É facilmente copiado. Um ícone cartaginês claro e simples, quase como o crucifixo para os cristãos. É o sinal mais claro de que a maior parte do sul da Europa já foi cartaginesa. Tanit em si permanece indefinida, mas pode haver uma pista aqui, nestas tumbas magníficas, que já ostentaram cores gloriosas. Esta mulher pode representar a própria Tanit. Seu manto está dobrado como as asas de um pássaro. Nas mãos, ela carrega um vaso de incenso e uma pomba. O simbolismo permanece um mistério, mas o trabalho refinado testemunha a força da devoção. E Cartago podia se dar ao luxo de gastar dinheiro com esse tipo de gesto. Seu império atravessava o mar Mediterrâneo e colhia lucros enormes. Isso era uma tentação e tanto para a ambiciosa Roma. Quando Catão exigiu que Roma destruísse seus rivais, ele se deixou levar por mais do que um ódio genocida. Acima de tudo, era uma decisão comercial. Roma queria ser um monopólio, queria o que Cartago tinha. Então, antes de destruírem Cartago, tiraram tudo dela. Não apenas o tesouro, mas as ideias. Especialmente aquelas ideias que falavam sobre império. A coisa mais importante foram os trabalhos de Mago, o gênio da agricultura de Cartago.
Seus conselhos eram tão bons que até hoje, mais de 2000 anos depois, os olivais da Tunísia ainda são cultivados segundo suas especificações. Roma teve o cuidado de garantir que Cartago jamais recebesse crédito por seu brilhantismo agrícola. Quando incendiaram aquela incrível metrópole, eles salvaram das chamas os trabalhos preciosos de Mago. Eles foram cuidadosamente traduzidos para o latim e depois igualmente plagiados pelos autores romanos. Roma, aquela usina financeira, foi construída sobre o know-how agrícola de Cartago. Com os manuais de Mago, os agricultores romanos puderam produzir azeite de oliva, vinho e cereais, e faziam isso à moda romana, em escala industrial. Em meio à destruição selvagem de Cartago, a decisão calculada de Roma de preservar o trabalho de Mago lhes forneceu a chave para ter acesso à riqueza do Mediterrâneo. Todo o Mediterrâneo seria reformulado para se adequar ao apetite voraz de Roma. A paisagem foi transformada, sendo dividida em estados enormes. A Tunísia, o Jardim do Éden de Cartago, foi transformada numa província agrícola, e sua produção de trigo dava origem ao pão que alimentava Roma durante 8 meses do ano. O resto do Império Cartaginês foi reorganizado como as prateleiras de um supermercado. A Sardenha ficou com as videiras, a Espanha com as oliveiras e a Sicília com os cereais. Cartago havia fornecido a Roma o projeto para seu novo império. Mas Roma, a plagiadora descarada, tiraria suas lições mais importantes dos erros de Cartago. Quando os romanos destruíram Cartago, eles não só se apoderaram da útil tecnologia sobre olivais e construção de barcos, mas absorveram toda a ideia de império e a romanizaram. Eles roubaram os segredos de seu sucesso e, o mais importante, aprenderam com os fracassos de Cartago. Durante os 600 anos seguintes, seu império não só rivalizou com o de Cartago, mas o superou. As falhas de Cartago seriam a última e mais importante dádiva aos conquistadores romanos. Eles aprenderam a arte de fazer as pessoas se sentirem romanas, mesmo que estivessem nos cantos longínquos do império. Foi um império forjado na violência e mantido por forças ainda mais sutis, pelos laços que criam vínculos. Nas cidades cartaginesas, esses laços não são evidentes. Esta é uma rua bem típica de Quercuã, larga e ladeada por fileiras e mais fileiras de casas com terraços. Mas o que realmente me surpreende sobre este lugar é a falta de espaço público. Vejam, aqui temos uma grande praça pública, onde as pessoas podiam se misturar e confraternizar, mas isso é tudo. Seria assim só porque Quercuã era um lugar pequeno e insignificante? Bem, os arqueólogos que trabalhavam em Cartago também não encontraram nenhum espaço público. É curioso que não haja nenhum grande monumento de uma civilização tão vasta, nada que dissesse que aquela era Cartago. Não são apenas os palácios magníficos e os templos reluzentes que descrevem um povo. São os costumes e a rotina, a vida diária, como o modo como as pessoas se lavam. E torna-se claro que os cartagineses faziam de forma individual as coisas que os romanos faziam em grupo. 100 quilômetros ao sul de Cartago, no coração do norte da África, fica a espetacular cidade romana de Duga. É romana em todos os aspectos, idêntica a milhares de outras que eles construíram, de Carlisle à Mesopotâmia. Seu apogeu ocorreu no 2º século depois de Cristo. As lições aprendidas por Roma são absolutamente claras. No centro dela estão 3 das grandes instituições da vida romana: o templo, o teatro e os banhos. Uma vez que Duga era apenas uma cidadezinha do interior, seus habitantes podiam desfrutar de um maravilhoso complexo de banhos públicos. E não era um local qualquer. Eles tinham aposentos quentes, onde a pessoa transpirava bastante e removia a sujeira do dia, e piscinas de água fria para revigorar os sentidos.
Esses banhos eram uma verdadeira colmeia de atividade social. Você vinha aqui e ouvia as fofocas sobre quem estava lesando os inspetores de impostos imperiais. Ou então podia se queixar do seu vizinho, por suspeitar que houvesse roubado seu melhor burro. E o mais importante, os banhos eram verdadeiros niveladores. Porque uma vez despido, ninguém sabia se você era rico ou pobre. Ao vir para as casas de banho, você podia ser gaulês ou assírio, mas entrava na água como romano. Duga tem muitos locais como este. Locais que reúnem as pessoas e as fazem se sentir parte de uma coisa maior, não apenas de suas famílias. Uma das forças mais poderosas do mundo antigo era a religião. Mas os romanos também tinham uma resposta para isso. Em vez de combatê-la, eles simplesmente a absorviam. Deuses estrangeiros se tornavam deuses romanos. Uma inscrição latina aqui em Duga registra como um grupo de dignatários locais construiu um templo para a deusa Dea Celestis, em nome do imperador Septímio Severo. Não há nada estranho nisso, vocês diriam. Pessoas romanas construindo um templo para uma deusa romana em nome de um imperador romano. Mas é o contrário do que parece. Essas pessoas distintas provavelmente descendiam dos homens púnicos e africanos que viveram nesta cidade antes da conquista romana. Dea Celestis era o nome romano para Tanit, uma das mais importantes divindades cartaginesas. E Septímio Severo não nasceu em Roma, mas no norte da África. Então eram pessoas africanas, venerando uma deusa africana e dedicando seu templo a um imperador africano, tudo em nome de Roma. Os cartagineses nunca inspiraram essa sensação de inclusão. Aqui em Mótia, na Sicília, eles pagaram o preço por suas falhas. Eles jamais conquistaram o coração e a mente de seus aliados. Eles não podiam nem contar com a lealdade dos fenícios, o povo que tinha a mesma origem e era tão parecido com os cartagineses que se consideravam primos. Eles recorreram a Cartago para ajudá-los a se defender da pilhagem dos gregos. O exército cartaginês foi completamente derrotado pelos gregos. Depois ficou claro que os fenícios, seus falsos aliados, os haviam traído. Os arqueólogos que trabalhavam em Mótia puderam confirmar que a derrota cartaginesa não resultou apenas do poderio militar grego. Todos os soldados cartagineses estavam dando duro nas quentes planícies sicilianas. Seus aliados das colônias fenícias estavam ocupados aqui obtendo gordos lucros comercializando com os inimigos de Cartago, os gregos. O que piorou as coisas foi que o nível de comércio aumentou consideravelmente durante esse período de conflito. Além disso, os arqueólogos que escavavam algumas cidades gregas por aqui descobriram que os fenícios também comercializavam armas. Quem precisa de inimigos com amigos como esses? E a verdade cruel era que para muitas cidades fenícias na Sicília, os cartagineses eram apenas um bando de forasteiros que interferia em seus assuntos. Afinal de contas, negócios são negócios. Era muito melhor manter relações comerciais cordiais com as cidades gregas, algumas a apenas 30 quilômetros de distância, do que se incomodar demais com Cartago, a mais de 300 quilômetros através do mar. Os aliados de Cartago eram amigos por conveniência. Seu império se baseava no comércio e seu povo se mantinha feliz por causa do fluxo permanente de dinheiro. Mas nos tempos difíceis, os cartagineses se viram muito sozinhos. Até na batalha final de Zama, onde Aníbal lutou contra os exércitos romanos invasores para salvar Cartago, quem fazia parte do seu exército? Mercenários, pessoas cuja lealdade durava somente enquanto recebiam seu pagamento. Comparemos isso com Roma, onde se calcula que cerca de 1/4 de seus soldados morreu lutando pela causa romana na Segunda Guerra Púnica.
Mas o que houve com os inúmeros cartagineses que não foram massacrados pelas legiões romanas? Como Roma lidou com eles? É simples. Transformou-os em romanos. Não os matou, apenas assimilou. O resultado final foi o mesmo. Cartago desapareceu. Este é o monumento funerário da Sicília do período romano. O homem está usando uma toga e uma guirlanda de louros num jantar, se divertindo com boa comida, vinho, mulheres e canções. Em todos os aspectos, uma cena romana bem típica, como pode parecer. Mas se observarem cuidadosamente alguns detalhes, verão um símbolo muito familiar. O emblema de Tanit. Até mesmo aquelas pessoas que antes foram inimigas ferozes de Roma se tornaram romanas. No moderno mundo ocidental, nós nos desdobramos para reconhecer o débito que temos para com os gregos e os romanos. Em contraste, os cartagineses têm sido retratados como mentirosos, covardes e assassinos de bebês. Tudo o que Roma não era. Eles inspiraram tanto medo nos romanos que pagaram o preço máximo. A aniquilação total de sua cidade e de seu povo. O selvagem ato de vandalismo de Roma garantiu que seus verdadeiros feitos desaparecessem, não só fisicamente, mas também da história. Tudo o que nos resta é uma versão da história na qual os romanos queriam que acreditássemos. Acho que os cartagineses causaram um impacto enorme no mundo antigo. Eles deram a Roma muitas de suas melhores ideias. Deram a ela o projeto para um império mediterrâneo. Na verdade, Cartago não foi uma adversária de Roma, mas sua precursora e professora, uma inimiga valiosa, que exigiu o máximo de Roma e a ensinou a ser grande. Versão brasileira, VPN Santos.